Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Caros amigos, mais uma edição do Panorama Tricolor especial, recebendo aqui nosso querido convidado Marcelo Vieira, do jornal O Lance, que já esteve aqui presente na nossa mesa de debate das segundas-feiras, e também acompanhado do nosso querido amigo Leandro Araújo, ambos oriundos do lendário e fabuloso site de informações tricolores, Fluminense, etc., que marcou a história na internet tricolor. A gente vai falar hoje aqui tanto da questão literária, acompanhando já um tema explorado anteriormente com o escritor João Marcelo Garcês, como também da inserção do futebol nas manifestações artísticas em geral, tais como o cinema, o teatro, a música, e por isso estão aqui esses dois experts para falar a respeito disso. Saudações tricolores, Marcelo Vieira, uma honra ter aqui você de novo, e o nosso querido Leandro, saudações tricolores, é o nosso querido amigo Leandro, que é rubro-negro, mas nem parece, por isso que está aqui com a gente, e é logo com o Leandro que eu puxo já a primeira conversa. Leandro, nos últimos anos, o futebol, que outrora sempre ficava um pouco afastado da vida literária e mesmo a vida intelectual brasileira, dizia-se no passado que futebol era coisa de alienado, né? Hoje é uma visão já esmaecida, uma visão que não permanece, mas durante muito tempo isso aconteceu. E, especialmente na questão literária, nos últimos anos, tem havido uma enxurrada de novos livros sobre times de futebol. Os times do Rio, inclusive, têm sido muito contemplados, em maior ou menor escala, cada um deles, mas com uma boa quantidade de títulos. Como é que você vê essa impulsão do mercado literário voltado especificamente, pode ser não só o futebol do Rio, mas também para outros estados, embora o Rio seja muito pujante nesse momento? Então, tendo esse segundo editorial futebolístico, ele acompanha bastante o mercado editorial em si, porque apesar do que as pessoas acham e tudo mais, o mercado editorial ele cresce no Brasil. Ele pode não crescer no sentido financeiro, mas no sentido de público. E eu acho que esse boom aconteceu muito por causa disso, também porque o futebol já é um esporte no Brasil que tem mais de 100 anos. Então... você vê que há uma necessidade de um resgate histórico, né, da atuação literária em relação à história dos times, por exemplo? Exatamente, porque o futebol ele tem uma agora está acontecendo uma produção muito grande nesse sentido histórico, nesse sentido de memória e tudo mais. O que eu acho muito bom, mas ainda acho que falta muito no sentido de investigar não só fatos, mas de investigar os fatores mais, como é que eu vou dizer, mais intangíveis, como por exemplo torcida, como por exemplo comportamento no futebol. É claro que tem os estudos acadêmicos e tudo mais, mas é uma coisa mais de nicho, mais de massa mesmo. Eu acho que falta muito pouco. Falta muito ainda. Tem muita pouca produção ainda. É muito bom que tenha esses livros resgatando fatos históricos, até revisando fatos históricos, tem um revisionismo aí forte. Mas acho que ainda falta bastante nesse sentido de uma coisa mais afetiva. Tem, por exemplo, você que é um cronista mais, não sei se você diz, mais Nelson Rodriguiano, que gosta de imitar ele. Eu quero fazer uma observação aqui. Nelson Rodrigues é o deus dos escritores tricolores e merece todas as louras. Mas, por favor, eu imito Ivan Lessa e João Saldanha. Porque são meus estilos de imitação mesmo. Eu poderia ter imitado o Nelson, mas acabei ficando com vergonha, então eu imitei cronistas que não eram, talvez, tão badalados quanto eu. Eu posso só te fazer uma crítica? Marcelo Vieira agora fala. Gente, boa noite. Critique, vamos lá. Imitar é aquela palavra que ela carrega um significado ruim. Não diga imitar, é que você se inspira, né? Você se inspira você é um bom especulando. Eu me inspiro demais, mas eu também me inspiro no Jack Kerouac, me inspiro no Aleu Carpentier, também me inspiro em vários outros, mas o que bate na cara, assim, porque esses dois caras eram figuras que eu acompanhei de criança, né? E para muita gente, já contei isso algumas vezes, o Nelson Rodrigues, eu dei o azar de quando, no momento que eu comecei a ler jornais diariamente sobre futebol, ficar um maluco com 10 anos de idade, o Nelson nessa época já estava bem doente.
Então ele escrevia muito pouco, ele escrevia assim uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. E isso foi em 1978. Quando o Fluminense dá sua grande arrancada, que é o ano de 80, é campeão estadual, naquele tempo os campeonatos estaduais eram até mais importantes que o Campeonato Brasileiro, o Nelson já estava doente demais e ele ia falecer, quer dizer, ele produziu muito pouco. E esses outros dois jornalistas, o Saldanha e o Chirol, eu sempre lia porque tinha uma produção muito maior pelas circunstâncias do agravamento da saúde do Nelson. Mas me diga, Marcelo, a gente fugiu do assunto, agora eu quero te perguntar. A gente está em plena Bienal do Livro, o Fluminense é a vanguarda do futebol brasileiro na questão literária, tendo um stand, pela primeira vez na história da Bienal do Livro, um time de futebol tem um stand próprio, com um vasto acervo de publicações a respeito do Fluminense. E eu te perguntaria, como é que você vê isso? Como é que você vê o mercado também, assim como o Leandro? E o que o Fluminense tem de especial para oferecer nesse momento, dado que é o pioneiro, que é o vanguardista em ter uma presença fixa no maior evento literário do país? Eu vejo com muita felicidade. O Fluminense, ele, mais uma vez, como você disse, é pioneiro. É um trabalho, foi uma ideia que surgiu no Flumemória, que é o departamento do Fluminense, que às vezes, uma vez eu falei estatística e o pessoal quase me bateu lá. Não é estatística, é um departamento que tem a função de resguardar a história da instituição. A gente sabe que a história do Fluminense ela é fundamental, não só para a constituição do futebol brasileiro, mas para a constituição da sociedade brasileira. Muitas coisas nasceram no Fluminense, inclusive o termo torcedor. O termo torcedor, a seleção brasileira, Então, é aquilo, é muito bom você ter o esporte se apropriando de um espaço literário. Na última sexta-feira eu estive na Bienal, fui fazer uma matéria para o Lance, que é o jornal que eu trabalho, eu conversei muito, que fui recebido com um carinho enorme do Heitor Alencourt e com o Daniel Cohen. E foi muito legal ouvir a felicidade que eles estavam lá, a animação, porque eles têm a noção de que isso é algo que vai ser lembrado daqui a muito tempo. Se a gente vai ver de repente o stand do Vasco, o stand do Flamengo, do Leandro, o stand do Flamengo no futuro, é porque o Fluminense deu esse passo inicial, ele começou. E sobre a produção de livros é o que eu estou ganhando. Eu acho que cada vez melhor a gente tem essa meio que literatura ninja, né? Que você se propõe a fazer, ou alguns outros escritores que são escritores tricolores, né? Escritores de outros clubes também, são pessoas que estão se esforçando mais, estão buscando mais produzir sem depender muito de uma coisa mainstream, assim. O Paulo é um cara dedicado, é um cara abnegado. O Paulo é um gênio, isso aí eu me permito dizer. O Paulo é um gênio que ele consegue escrever. Que ele é um cara que consegue escrever, eu falava com ele, poxa Paulo, eu estou precisando de um texto do Fluminense, etc, na época que a gente trabalhava no Fluminense, etc, e ele em 10 minutos me entregava um texto de 5 laudas. Então é aquilo, o Paulo é um extraterrestre nesse sentido de produção. E você tem muita gente assim, muita gente com essa vontade e muita gente que está produzindo. Falta o mainstream de uma coisa mais segmentada, né, de você, como falou. Tem espaço para discutir torcida, tem espaço para discutir administrações. Poxa, em livro você tem como aprofundar inúmeras histórias do futebol brasileiro que não foram contadas e que não ficaram esclarecidas até hoje. Como, por exemplo, a famigerada Copa João Avelange, né? Que todo mundo fala que o Fluminense subiu da C para A. E essa história? Tem muita gente aí da década de 90 que não sabe absolutamente nada disso e fica fazendo reprodução de discurso que houve na mesa de bar. Então é aquilo, tem muita coisa para discutir. Eu tenho a desconfiança que alguém vai fazer isso em breve. Eu acho que... Eu tenho a desconfiança que alguém vai fazer isso em breve. De repente o Paulo vai falando. Agora, falando sobre a questão da literatura, provavelmente dita, o que eu tento fazer, e eu acho que eu vejo com muito bons olhos, é que sempre me incomodou pelo fato de eu ser um torcedor apaixonado pelo Fluminense, mas ser propriamente um escritor que veio de fora do futebol, né? Na verdade, geralmente muitos escritores tricolores passaram a escrever por causa do Fluminense. Meu caso não é exatamente esse. Eu escrevi sobre outras coisas e um belo dia, de saco cheio de ver o Fluminense pré-rebaixado nos jornais, eu passei a contar minha própria história e assim seguir. O que me agrada muito é a perspectiva real de que a literatura passa a ser injetada no futebol de vez.
você poder ter livros de excelência literária falando sobre futebol, né? Não somente aquela coisa mais descritiva, ou contando vitórias, ou contando sempre aquela coisa da lua, minha ideia é ir para coisa que não seja tão óbvia. Bom, a gente vai falar disso porque o tempo, mais uma vez, é imensamente escasso. Me permite eu sempre chego, estou chegando e já estou pedindo coisa, aquilo. Característica, não tem jeito, eu sou mala. Mas... Com a palavra mala. Mala. Quando eu falei, fiz referência à literatura ninja, que as pessoas não podem entender, de repente alguém que está vendo vai pensar, quer dizer que eles são financiados pelo falo deles, é verdade? Pois é, cara. Não é o caso. A literatura ninja, quando eu fiz essa brincadeira, foi em relação ao modelo, ou seja, está fora do mainstream, é uma coisa que as pessoas vão fazendo, é o cara que é o escritor, ele é o produtor, só que é ele mesmo, o Paulo começa a escrever o livro e faz. Ele não depende de nada. Ou o caminho mais simples, né? O escritor tem uma boa obra, o editor se interessa em publicar. Basicamente isso como deveria o mercado funcionar livremente. Exatamente. A gente vai voltar falando sobre isso, muito mais sobre cinema, teatro, música, mulheres e muita coisa daqui a pouco, no próximo bloco, daqui a pouco a gente retorna.